Gente, boa noite. Estou aqui, gente, não esquece que sexta-feira é a campanha, continua o segundo dia, segunda semana, né? Foi a primeira semana já de dezembro, foi o Salmo 23. Aí já vai vir a segunda semana do Salmo 23. Faça com fé, creia na palavra de Deus. Então hoje o Senhor tocou no meu coração. Eu ia postar ontem, gente, mas eu tive um dia tão cansativo, eu tô numa correria. Comecei o ano de novo naquela agito, né? Tem que ter um pouquinho de calma, fazer tudo devagarzinho, no tempo de Deus, nada de apressa, nada de ansiedade, mas a gente quer resolver tudo, né? Eu sou uma, assim, sou ligada no 220, né? Eu só deito meia-noite e meia pra dormir, durmo 3, 4 horas por dia, né? Mas no dia inteiro é um agito, né? Tem muita coisa pra fazer e aí eu me desdobro, né? Mas tá bom. Importante que Deus me dê saúde para mim fazer tudo que eu tenho que fazer, mas eu também tenho que ter calma, para não fazer nada com ansiedade, né? Tudo no tempo de Deus, né? Com calma que vai dar tudo certo. Gente, então hoje o Senhor me tocou no coração em Jeremias. Eu acho que todo mundo já conhece Jeremias, né? Um dos profetas que Deus escolheu desde o ventre, né? Escolheu, tem um chamado do Senhor. E aí, eu tinha contado, acho que ano passado, depois que foi que minha tia teve aquele acidente, eu interrompi. Talvez eu ainda vou dar continuidade da história da Babilônia lá, né? Do rei, né? Do babilônico lá, né? Então, Jeremias, o Senhor me tocou no coração, Jeremias no versículo, no capítulo 13 e no versículo do primeiro até o 11, né? O versículo. O Senhor fala assim nessa palavra, que é o cinto de lã. Então o Senhor disse, chamou o Jeremias e falou para ele comprar um cinto, né? E pôs sobre os teus lombos, mas não coloque na água. O Senhor ordenou, o Senhor deu uma ordem para ele. Pediu para ele comprar, para depois ele não colocar o cinto na água. Foi o que o Senhor falou para Jeremias, né? Depois ele comprou o cinto, ele foi lá segundo a palavra do Senhor, ele falou aleluia, e pôs sobre os lombos. Então, pela segunda vez, ele veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que ele tinha comprado, que tem sobre os seus lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, ao rio Eufrates, né, que ele falou, esconde ali na fenda de uma rocha, esconder. E o Jeremias fez o que o Senhor tinha falado, ele foi até o Eufrates, escondeu e foi esconder o cinto no rio Eufrates, né, na fenda da rocha, certo? Para que o Senhor tinha falado. Depois passou muitos dias, aí diz o Senhor de novo, chamou Jeremias, disse-me, dispõe, vai ao Eufrates, volta lá, o Senhor falou, toma o cinto que te ordenei, o Senhor falou que escondesse ali. Aí foi lá Jeremias no Eufrates, cavou e tomou o cinto no lugar onde escondera. Mas o cinto já estava apodrecido, desfez de tanto tempo ali, né? E nada prestava, já tinha desfeito, né? Então o Senhor veio, a palavra do Senhor louvado seja, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo, farei também apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Este povo é maligno, diz o Senhor, que se recusa a ouvir as minhas palavras e que caminha segundo a dureza do seu coração e ainda põe outros deuses para servir e adorar. Será tal como esse cinto que para nada presta. Olha o que diz o Senhor para nós hoje, hein? Porque como o cinto se apega aos lombos dos homens, assim eu fiz apegar-se toda a minha casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que serem por povo e nome e louvor à glória, mas não deram ouvidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente vê aqui no texto, né, na palavra de Deus, que o Senhor, ele dá uma ordem. E Jeremias, pelo que a gente vê na trajetória dessa parábola, ele obedece a Deus. Tudo que o Deus pediu, ele cumpriu. Ele fez o que o Senhor ordenara, né? Então há uma obediência da parte do profeta e um respeito pelo Senhor, né? Então é muito importante, né? A gente sabemos que a gente só vai conseguir alcançar qualquer coisa na vida se a gente obedecer o que o Senhor fala, os seus mandamentos e tudo aquilo que Deus pede que toca no nosso coração, né? Às vezes a gente tem a dureza no coração. Ele fala em dureza no coração porque muitas vezes a gente fica cego, né? A gente não enxerga o que Deus quer. Muitas vezes a gente ouve o que Deus diz, mas não entra no nosso coração. Nosso coração está fechado para as coisas do mundo, né?
pela soberba, arrogância, prepotência, a ignorância e todas as coisas que fecham o coração do homem, né? Isso Deus está falando. E quando Deus fala em Judá e Jerusalém, era uma aliança que o Senhor tem com o povo, né? Uma aliança que Deus tinha sabiam a importância que Deus tinha na vida deles. Depois eles passaram, depois de muito tempo, Deus fala aqui na palavra, que eles passaram a adorar outros deuses, não buscaram mais o Deus. Então por isso que o Senhor colocou eles como se eles não prestassem mais, né? Tipo assim, porque eles apodrecessem, né? Porque com certeza a vingança do Senhor viria sobre eles, que nem aconteceu lá no começo da história, em Jeremias, né? Que o Senhor permitiu que o rei de Babilônia invadisse lá Judá e Israel para que fossem tomados e levados para o cativeiro, para o cativo eles. Por quê? Por desobediência, né? E Deus não se agrada disso, quando você não obedece a palavra, o mandamento. E quando tem aqui, né, irmãos e irmãs, que não ouve a palavra de Deus, né? A gente está aqui pregando, todos aqueles que pregam a palavra, pegam, a gente manda compartilhar, né? Assim como o Senhor deu uma ordem, uma ordenança para que Jeremias fosse lá, fizesse aquilo que o Senhor tinha ordenara a ele, né? Deus também pede para nós aqui, Ele usa nós para vocês fazer aquilo que tem que ser feito, levar uma boa nova para aqueles que estão precisando, né? Às vezes a obediência leva o milagre, a obediência leva a bênção, né? E muitas vezes a gente não recebe aquilo porque a gente não é obediente à palavra, não ouve o que Deus tem para nós. E é muito importante ouvir a voz de Deus. E quantos aqui, quando a gente está pregando, são incrédulos à palavra? E quantos aqui que a gente está pregando não fazem aquilo que Deus manda, né? Porque acha que a gente está aqui, quer se promover, acha que a gente está aqui para fazer bonitinho. Não, a gente está aqui para levar boas novas para todos que estão precisando, assim como eu preciso da palavra de Deus todo dia da minha vida, é alimento para minha vida, para minha alma, ela que me fortalece, ela que me dá ânimo, alegria de viver, porque a minha alegria não vem das coisas, ela vem de Deus, né? Eu sei que tu tem um tempo, ele determina um tempo para cada coisa, para curar, para salvar, para libertar. Ele tem um tempo dele. Esse tempo está mudando, está trabalhando na nossa vida, está fazendo nós crescer, está fazendo nós amadurecer. Nós temos que entender como Deus trabalha na nossa vida. Às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem da maneira que a gente não acha que eu seria que acontecesse, mas não é a nossa vontade, a vontade é dele, o jeito de fazer é dele, a maneira que ele usa as pessoas para nos atentar, para tentar nos amparar, ou para tentar, até pessoas até para nos atingir, para ver se nós acordamos, né, para ver se a gente desperta, né, desperta tu que dormes, né, ele também fala, né, desperta, porque a igreja está dormindo, está muito dormindo, acho que está tudo certo, porque esse modernismo que nós estamos vivendo, até dentro, está levando para dentro das igrejas, as pessoas estão muito acomodadas, né, o povo só está atrás de bênção, mas não tá atrás de renúncia, de salvação, né, acha que só recebeu aqui na terra, nós temos que pensar na bênção do céu, né, aquela que vai nos livrar, vai nos salvar nossa alma, para que nós possamos viver na glória de Deus com Ele, e adorar o Santíssimo, adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor, né, adorar, porque o Senhor é o único e digno de receber toda louvor e adoração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o cinto, ele representa uma aliança que Deus tem com o povo, né, é uma aliança de obediência, para que Deus faça com que aquele povo multiplique-se, prospere, seja uma nação abençoada. Naquele tempo, eles já começaram com a desobediência, e isso não estava agradando a Deus. Por isso que ele fez essa parábola de Jeremias, né, assim, a parábola, né, a palavra de Deus, ele colocou Jeremias, o cinto, porque o cinto, geralmente, o cinto é uma coisa que a gente, que sustenta, né, eu não sei se esse cinto se refere ao cinto que a gente vê hoje, mas sustenta a calça, né, para não cair, né? Então o cinto significa também o Senhor, né, que sustenta nós, né? Quando a gente não obedece ao Senhor, a gente cai, né? Há uma queda por desobediência, né, que não agrada a Deus, né? Porque às vezes a gente tá querendo pegar o cinto, um cordão, outra coisa mais moderna, colocar na cintura, no lombo, assim, e aquilo não agrada a Deus, porque você tem que pegar aquilo que Deus te ordenou, né? Então é muito importante a gente saber que o cinto também representa o Senhor. Há uma queda de desobediências, e nós temos que obedecer ao Senhor, para que Ele possa agir na nossa vida, né? Então, porque se a gente não obedecer, então nada vai prestar. Esse povo de coração duro, não presta para nada, assim, não presta, vai apodrecer, né? Porque o Senhor vai vir com a justiça, porque aqueles que estão adorando outros deuses, aqueles que não estão atentos à sua palavra, não estão dando ouvido ao que Deus está falando, né? É hora de acordar. É hora de crer, é hora de compartilhar, é hora de fazer alguma coisa para o outro na sua vida. Não é só ir para a igreja, botar a Bíblia debaixo do braço e falar, eu sirvo a Deus. Servir a Deus em todos os sentidos, né? É ajudar o irmão, é compartilhar a palavra de Deus com uma pessoa que está passando uma dificuldade, né? Está numa aflição, e a palavra de Deus vem para nos levantar. E o cinto é a força que Deus dá para nós, né? Porque é Ele que nos sustenta, né? Então, que se esse cinto ele se rompe,
ou ele se danifica, que nem o caso seria apodrecer esse cinto, o que acontece? Muitas vezes aquilo vai, a podridão, né, vai apodrecer, vai desfazer aquilo, vai se romper. Então rompe a aliança com Deus por a falta de obediência, né? Então é muito importante que Deus está chamando hoje, ele deu a ordenança, que é a ordem, para que o Jeremias obedecesse o que ele tinha, o que ele pedia, que ele pediu, né, que ele ordenou, e houve uma obediência da parte de Jeremias. Tudo que o Senhor falou, ele fez, porque ele sabe a importância de obedecer ao Senhor. Então ele deu, depois ele falou sobre, ele mostrou, é assim que meu povo é, né? Que Deus falou para ele, pela ter servido outros deuses, não me ouvido, né? Não me ouvido, que isso vai acontecer isso, para que não serve para nada. Então, tudo que você faz para Deus, se você não obedece a palavra, não tem obediências, não vai servir para nada. Você tem que ter obediência, você tem que ouvir a palavra, ela tem que entrar no seu coração, tirar essa dureza do coração para que Deus possa agir na sua vida. Então, temos que ser obedientes à palavra, ao ensinamento do Senhor, né? Ele nos ensina todos os dias como nós temos que comportar. E toda vez que o Senhor ele pede algo para Jeremias, você pode ver que ele obedece, né? Porque ele sabia, além de ser Jeremias ter o chamado, a gente vê lá no primeiro capítulo de Jeremias, né? Ter o chamado, mas também ele reconhece que ele é o Senhor, ele adora o Senhor, e tudo que o Senhor pede, ele faz, né? E Deus mostra para ele, já demonstrou lá no começo de Jeremias, no capítulo 1, né? Que o que viria sobre Judá e Israel, né? O rei da Babilônia ia se levantar lá, né? Que ele viu, acho que a caldeira de fogo, né? Ele mostrou que se vê Jeremias, né? Lembra? Se vocês verem lá no primeiro capítulo, então é muito importante que o Senhor já estava antecipando a profecia que iria acontecer lá na frente. Se a gente for estudar toda a história de Jeremias, tudo que o Senhor falou para Jeremias aconteceu lá na frente, aconteceu também. Isso é uma profecia sobre o cinto. Então o homem, o povo dele rompe a aliança, porque na verdade Deus quer que nós, o povo, mantenha a fé nele, não perca a fé, a esperança nele, que é a fé viva nossa no Senhor, né? Para que o povo de Deus glorifique os verdadeiros, aqueles adoradores, aqueles que creem na palavra de Deus, obedientes à palavra, creem nele, porque ele faz aliança com o povo, liberta, cura e faz o povo prosperar, né? E o povo reconhece que é para honra e glória de quem? Do Senhor, só ele, não tem outro Deus não, gente, não existe outro Deus, só quem faz milagre é Deus, sem Deus não tem nada. Então é importante, se você não serve a Deus, não serve para nada, né? Tudo que você vai fazer, se você não oferece a Deus, o que você vai fazer, nada serve. A vida sem Deus é nada. O que pode juntar de um monte de coisa na face da terra, mas se você não tiver sustentado sobre a rocha, uma hora ou outra a sua casa vai se abalar e ela vai demolir, porque quem sustenta a nossa casa é o Senhor, é Ele que é o nosso alicerce, né? É Ele que é o nosso cinto, né? Ele segura a nossa vida, né? Para que nós não caia, porque se a calça não tiver um cinto, né? Dependendo da calça, a calça ela desce para baixo, né? O cinto ele serve para segurar a calça, ajustar, né? E a aliança de Deus assim ajusta a obediência, ajusta, né? Você fica conforme Deus quer, dentro do propósito que Ele tem. Quando você não tem o ajuste, né? O que segura, você não está vivendo você quer dar uma afrouxadinha assim, dar uma largadinha, você não está fazendo a vontade de Deus, já está afrouxando, né? Tá deixando soltinho assim, já não tá, porque tem que estar rente ao lombo, assim, né? Na cintura, né? Então é importante como é a obediência. Quando vai se afrouxando, sinal que você já está se desviando daquilo que Deus quer, né? Você não está obedecendo a Deus. Ou colocar um jeitinho sabe? Então é muito importante a obediência ao Senhor. Então o Senhor chama pela obediência, porque se você não tem obediência a Deus, não ouvir o que Deus tem, ser atento à palavra de Deus, para nada serve. Nada, você pode fazer falar de Deus, falar, não vai servir a nada, para Deus não vai representar nada. Você tem que servir a Deus de coração e ser obediência ao ensinamento e ouvir o que Deus tem para ti. É isso que Deus está falando hoje, nessa terça-feira maravilhosa. Espero que vocês recebam a palavra de Deus. Preste atenção no que vocês estão fazendo, cuidado. O cinto aí de vocês, não deixa eles nem muito apertado e nem muito largo, deixa no tamanho, na medida que Deus quer, né? Sempre atentos, obedientes, ouvintes, né, da palavra e praticando também a palavra de Deus. Como que é praticar a palavra de Deus, obediência à palavra? É compartilhar, dar o like, né? Dar o link, perdão,
comentar, isso ajuda você levar palavras boas novas para aqueles que estão precisando. É muito importante. Se Naamã, eu sempre falo, se o profeta, se Naamã não tivesse ouvido o profeta, né, porque o rio era sujo, né, e ele não fosse, ele não seria curado das chagas. Então é importante a obediência. Deus só faz o milagre. A nossa vida é a partir do momento que o povo se volta para Deus, reconhece que Ele é o único Deus que pode fazer qualquer coisa por nós. Ele pode fazer qualquer coisa que nós pedimos, mas nós temos que fé e crer no Senhor Jesus, amém? Gente, eu desejo uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, sejam obedientes à palavra, porque sem obediência é difícil você servir a Deus também, Deus não agrada a Deus, né? E aí, como ele comparou, né, o Senhor falou que não prestava para nada servia, para nada prestava, não adianta. Se você não obedece, então para nada serve. Então tudo que a gente for fazer para Deus, se nós não for obedientes, por exemplo, estou pregando aqui, dá um exemplo. Aí eu vou lá dançar baile, vou beber cerveja, serve para nada. Eu não tô fazendo, quer dizer, eu tô mostrando uma coisa que eu não sou. E como tem gente assim, né? A gente tá vendo que tem muita gente assim, né, hoje em dia, que mostra uma coisa, mas na verdade lá por trás é outra. Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus, ele nos conhece, ele vê cada um de nós como somos. Então é muito importante. A gente tem que viver aquilo que a gente prega e viver aquilo que a gente fala. É isso que nós temos que viver. Não adianta falar a palavra e eu não praticar na minha vida. Vai acontecer uma situação, eu vou ter que usar aquilo que eu aprendi, que Deus está me ensinando. E Deus me disciplina você, para que você faça a vontade dele. Ele corrige, é por isso que ele pune, muitas vezes a gente passa por provas muito mais difíceis, para que o que ele faz? Para te ensinar. Ele só trata e ama aqueles que ele ama, que ele gosta, os dele, entendeu? Então ele faz com que passe por provas, para ensinar que tem que melhorar, tem que amadurecer, para que possa fazer a vontade dele. Então é muito importante isso, né? Então para a gente ter esse contato, para Jesus na nossa vida, né? E para que o Senhor manifeste nas nossas vidas, a gente tem que ter obediência, né? A obediência é tudo, é a chave da sabedoria, é a obediência, né? Por que os profetas eram muito... Deus sempre chamava os profetas, não deixava que nada acontecesse com eles, apesar que ele tinha muito levante contra eles, né? Muitas ameaças, tanta coisa, mas o Senhor estava o tempo todo com eles ali, né? Então Deus já tinha escolhido eles, né? Então Deus sabia né, que tudo poderia acontecer, né? A gente sabe que quando Deus veio no mundo, Jesus, a gente sabe o que Jesus não passou, né? Então, você acha que nós não vamos passar por provas, tribulações, afrontas e tantas outras coisas que acontecem? Mas nossa fé tem que estar no Senhor, né? Nosso alicerce é o Senhor. Ele que sustenta a nossa casa, a nossa coluna de sustentação, ele é a nossa rocha, né? Nosso refúgio, nosso descanso, nosso conforto também. Gente, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. E olha, preste atenção, seja obediente, tá? É isso que eu estou chamando hoje da sua atenção e a minha. Obedeça. Obediência. A obediência leva ao milagre. A obediência leva aonde Deus quer colocar você também, né? Às vezes Deus tem um propósito na sua vida, tem um chamado, você obedeça, né? É importante ouvir. E seja ouvinte da palavra do Senhor. Não desfaça. Não ignore, porque muitas vezes a gente compartilha e a gente sabe que muitos ignoram, né? Mas, gente, não ignora não o Senhor, não, porque vai chegar um dia que você vai bater lá na porta dele, chamar, Senhor, me ajuda, eu passo numa situação. Ele vai eu não te conheço, tá na palavra, né? Ele pode falar que não te conhece, porque você, quando ele chamou você ignorou ele, né? Então, toma cuidado, acorda, quanto é tempo, amém? Deus abençoe, então uma boa noite, fique com Deus e a paz, Senhor Jesus.